Olá, começa agora Papo Aberto aqui na TV Coluna do Triângulo. Para nossa satisfação, mais uma vez estamos recebendo o professor Luiz Crozera, que é psicoterapeuta e também um dos diretores, talvez o fundador do Instituto de Hipnologia Brasileiro. É isso, professor? Nós criamos a hipnose condicionativa na década de 80. Em 2005 eu fundo o Instituto Brasileiro de Hipnologia, em 2007 a Sociedade Ibero-Americana de Hipnose Condicionativa, que conta com 2.500 membros já, todo o Brasil, Europa, já temos gente nos Estados Unidos, Angola, e a coisa vai crescendo. É uma bola de neve que está aumentando a cada dia e a humanidade está doente na realidade. Então as pessoas buscam na ferramenta da hipnose condicionativa a saída, a solução, e coadjuvante a medicina, a psicologia, a odontologia. Então é um trabalho assim, muito eficiente nas questões de traumas, abalos emocionais, fobias, síndromes e doenças psicossomáticas, que são 90% das doenças do ser humano, ela vem de fundo emocional. E basicamente porque a gente pensa das doenças, né? Sempre é até comum a gente chegar numa fila de hospital e eu ver aquele pessoal comentando das doenças e eu falo assim, não, eu também tive uma dor aqui no braço, será que é isso, será que é aquilo? A gente fica procurando alguma dor e algum sofrimento para poder levar a vida. Na realidade, o que acontece? As pessoas elas buscam chamar a atenção por carência afetiva. Aí a fisiologia cria dores. Então aquela coisa assim, estou com dor de cabeça hoje, às vezes é para chamar a atenção, é inconsciente, uma carência afetiva como forma de chamar a atenção da família. Se você vai ao médico, busca lá um tratamento médico, você quer sair, precisa sair com uma receita, com um exame médico para mostrar para a família, olha, estou doente, preciso de atenção. Então essas 90% das doenças de fundo emocional, problemas que o ser humano essas dores que os médicos não descobrem. Isso, quando a medicina não descobre a causa da dor, só aparece o sintoma e não tem uma causa aparente, faz todos os exames, está tudo bem, esse é um problema psicossomático. E as pessoas, então, elas descobrem, basicamente, depois que procuraram todos os especialistas, médicos, psiquiatras, psicólogos, aí ela fala assim, eu realmente não tenho doença, minha doença é mais de fundo emocional. Exatamente, é aquilo que eu falo, depois que gastou tanto tempo e tanto dinheiro para tentar achar o problema está dentro dela mesma, ou seja, é muito fácil de detectar isso. Por quê? Nós temos o consciente e o inconsciente. A maioria dos problemas, das questões do ser humano, está no nível inconsciente de memória, você não tem acesso. A fisiologia ela responde e pronto. Bom, uma pessoa que faça um desses cursos que você realiza aí, principalmente nas capitais, Uberlândia entrou no eixo por ser uma cidade de grande porte, mas é possível que uma das pessoas que passaram por um curso possa ajudar e contribuir no tratamento dessas pessoas? Sim, eu acredito que as pessoas que nos procuram hoje, que são pessoas de todas as áreas, de todas as especialidades da área de saúde, da área de educação, recursos humanos, criminalística, desportes, essas pessoas buscam a ferramenta da hipnose condicionativa para ajudar a sua comunidade. A hipnose, ela ajuda em alguns tratamentos de saúde, como por exemplo, a dor que a pessoa tem ao chegar numa cadeira de dentista? Sim, primeiro tem registro mental, no caso da cadeira odontológica, o que acontece? O paciente quando chega lá propenso ao medo, tem um registro mental traumático do medo que pode ter sido vivenciado lá em algum período da vida, ele pode ter psicossomatizado ou assumiu uma condição subliminar de instalar o medo dentro da memória. Temos que até esse registro. A hipnose, a vantagem nós não tratamos o sintoma, nós tratamos a causa do problema do indivíduo. Então, quando nós temos um paciente com problemas odontológicos, medo de dentista, nós vamos até a causa, removemos a emoção do trauma, a parte emocional ela sai e a mente não consegue mais fazer associação. Você só consegue identificar, por exemplo, o azul por ser azul porque você passou por um processo educacional. Então esse registro ficou dentro da memória. Se nós vamos até esse registro e mudamos através da hipnose esse registro, passamos a cor vermelha, por exemplo, você vai ver o azul, mas só que a memória tem um registro e você vai falar vermelho. Por isso que nos shows de hipnose a pessoa come lá a cebola e vê uma maçã, sente o gosto da maçã, o cheiro da maçã, por quê? Porque muda-se o registro. Isso nas drogas a gente utiliza muito, né? A mudança do registro mental para descondicionar a memória do usuário de droga. Perda de peso também? Perda de peso também, claro. O peso, por exemplo, 98% da obesidade é de fundo emocional. Você descarrega, porque um dos primeiros sentidos que a gente desenvolve é o paladar.
Então a fuga pela boca, né, o mecanismo de fuga. Então você tem uma abalo emocional, sofre lá constantes abalos emocionais e a descarga, a fuga vai ser pela boca. Então você começa a comer e fica obeso. O metabolismo começa a trabalhar de forma diferenciada e a partir daí você começa a engordar. Mas tem causa. Quando a causa não é tratada, você só com remédio, passa o efeito do medicamento, a causa ainda permanece lá. Então você vai ficar dependente químico o resto da vida. Então essa não é a proposta da hipnose condicionativa. Hipnose condicionativa nós vamos até o registro mental, os registros mentais que geram a questão da fuga pela alimentação, bloqueamos todos esses registros e criamos a motivação geral. A mente sabe o que é o mínimo de sal, mínimo de açúcar, mínimo de doce, mínimo de refrigerante. Controlamos a mastigação, todo mundo tem um ritual para você se alimentar, aquele ritual de mastigação, né? Tem gente que engole a comida. Então, programamos a memória do paciente para ele mastigar 30, 40 vezes. Então, a pessoa ela se desgasta pela canseira toda vez que vai se alimentar. Então, aquela quantidade que ela coloca no prato, ela não consegue comer metade, na realidade. Então, tudo isso aí são... E nós temos que fazer o seguinte, o desvio da vontade. Essa é outra vantagem da hipnose condicionativa. A vontade vem da onde? Da mente. Então nós vamos lá no mecanismo da vontade e trabalhamos todo o mecanismo da vontade do indivíduo, fazemos a fuga, né? Uma nova fuga para a água, por exemplo. Então se a pessoa for obesa, ela vai tomar mais água, porque cada vez que a vontade vem para se alimentar, vem a vontade de água. Ela vai tomar água e vai estar o mesmo nível de satisfação, o mesmo nível de prazer, como se ela estivesse se alimentando. E a partir daí ela tem que, como ela vai tomar muita água no organismo também deixa a pessoa obesa, nós disparamos o mecanismo com a vontade de fazer xixi. Então tomou água, instância depois vai sentir vontade de fazer xixi. Então o organismo acaba não retendo líquido. E a perda em média que a gente tem constatado, a eliminação de peso do organismo através da hipnose pode ser de 7 quilos a 12 quilos por semana. Então, ou seja, é fácil a gente poder se programar para ter uma vida mais saudável, sem recorrer a medicamentos e sem ficar indo em filas de médicos. Olha, a medicina é importante. A medicina ela trata o diagnóstico do ser humano, ela faz o diagnóstico do problema. Quando não é detectado, diagnosticado nada, o problema é de fundo emocional, de ordem psicológica. Muitas pessoas a gente vê que vão ao médico, vão ao dentista, ela querendo conversar. Ela procura os centros, enche os centros de saúde, porque ela quer ser ouvida. Às vezes é um problema que ela tem familiar, os filhos não escutam, o marido não dá atenção, então eles acabam indo para o hospital quase que para ser uma terapia, bater papo com as pessoas. É a carência afetiva, mas quando você vai num posto de saúde, busca o médico, ele não tem o tempo para ficar ouvindo você. E aí as pessoas buscam o psicólogo. O psicólogo, se tiver a ferramenta da hipnose condicionativa lá dentro da clínica dele, com certeza ele vai fazer uma terapia brevíssima. Tem uma ideia, depressão, por exemplo, que é muito comum, muito constante, todos nós somos propensos a ter depressão. A depressão na hipnose condicionativa nós tratamos de 1 a 3 sessões. Acaba, resgata, eleva a autoestima, controla os níveis de ansiedade, dá motivação geral e o indivíduo já sai outra pessoa. Já na primeira sessão ele já começa a sentir os efeitos da mudança, da reprogramação mental que é feita através da hipnose. Então convidamos aqui os terapeutas de Uberlândia, de toda a região, os psicólogos, os médicos, os dentistas, que queiram usar a hipnose condicionativa, que são 3 linhas de hipnose no mundo, e a condicionativa é brasileira. Então aqueles que queiram usar a hipnose dentro da parte clínica, a gente está à disposição no Instituto Brasileiro de Hipnologia. Cursos em todo o Brasil, o ano todo a gente está ministrando cursos, principalmente nas capitais.